Olá, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vai depender do horário que você vai estar vendo esse vídeo, tá bom? Sou a Sandra Luz, da Escola do Conhecimento, e eu acho que aparentemente eu tenho 2 semanas sem gravar. Uau, como pode melhorar? O que mais é possível? Onde eu estava, o que mais é possível que a gente paralisa às vezes, né? Ah, é verdade, mas não é sobre isso. Eu estou retomando, estamos por aqui. Oi! E trazendo para vocês, na verdade, eu estava ocupada, mas estou por aqui. Então, o que eu estou trazendo para vocês é a nossa retomada, né? Estamos por aqui sempre, não sumimos, mas o que eu quero trazer, falar é sobre algumas coisas que eu ando pensando sobre os nossos erros, né? E aí eu não falo sobre erros de internet ou essas coisas, mas sobre, eu não sei, a percepção de quantas vezes erramos e se nos damos conta dos nossos próprios erros, né? Então, eu acho que esse é um período que a gente está sendo. Eu não entendo muito de astrologia, tá? Mas os planetas, eles regem também, são energia, né? Tem vibrações e regem também muitas das situações que acontecem no planeta, né? Então, às vezes a gente não faz essa conexão, mas essas conexões, elas são de fato importantes. Só antes de falar sobre os erros, ontem mesmo, eu abri hoje de manhã o Instagram, né, e estava lá uma luta, né, que teve, uma luta onde a luta termina com o que seria uma luta profissional, ela termina com as pessoas se massacrando, né, entrando no combate, de fato, ativando a glândula, a questão reptiliana, né, vem o instinto, né, o instinto do homem, e ali sai do contexto do que seria uma luta dentro de padrões e permissões possíveis para uau, vamos embora e cada um peteleca o outro e acabou. Que vença o melhor, né? Mas aquilo está por trás. O que está ali? Ali tem uma energia, né? Uma energia que está regendo, e a gente tem que estar muito atento como é que estão essas energias planetárias, não só a nível de planeta, Saturno, Marte, Vênus, Mercúrio, tarará, mas também com relação à questão de observação de como está a nossa energia, como estamos vibrando, o que é que estamos assistindo, o que é que estamos vendo, o que é que está na nossa linha de frequência. Lembrando, e agora estou falando bem rápido, porque é bom a gente entender. Estamos num momento planetário, eu vou falar bem no simplificado, né? Que é como se tivéssemos várias linhas, várias energias aqui. A gente não enxerga, mas tem vários campos flutuando aqui, por aqui, chegando até você também. Ontem foi dia de Cosme e Damião, um parêntese para Cosme e Damião aqui. Mas, assim, lembrando sobre essas questões, né, energéticas, a gente está sempre, o campo está totalmente conectado com várias energias. E as conexões, por estarmos vivenciando planetariamente a passagem de Saturno por períodos longos, ele vai estar ali, Saturno eu sempre digo que é o professor brabo, né, aquele professor que está todo na regra. Mas, em relação à briga, aquela briga que eu falei, que eu vi na TV não, na internet, essa briga se refere a partir do dia 21 de setembro, estávamos com, Plutão com, se não me engano, era Plutão com Escorpião. Ou Marte com Escorpião. Então, Marte é o planeta guerra, da guerra. Escorpião é aquele que não leva desaforo para casa. Às vezes ele até leva, mas ele segura para explodir, né? Então aí é uma bomba, né? Então, sobre isso são coisas que é importante a gente ficar bem atento sobre várias coisas e não viver no aleatório, deixando que a vida nos leve, né? Deixa a vida me levar, não dá mais para deixar a vida me levar. Você vai ter que ficar mais atento, observador, né? E voltando para o tema que eu rodei e quero centrar agora, quero falar isso bem rápido.
é sobre os nossos erros, né? Está tudo ligado, né? Os nossos erros. Vocês estão observando mais atentamente, que vocês estão tendo mais insights ou pensamentos sobre as coisas que vocês erraram no passado, né? E que elas venham assim na tua luz. É muito interessante. Essa semana eu lembrei de algo tão horrível, entre aspas, não é coisa de menino, né? Coisa de jovem que não sabia o que estava fazendo. Mas que aquilo provavelmente causou uma consequência energética mais séria nela, tanto naquele momento, quanto talvez ainda esteja ressoando. E isso não estava na minha mente. E isso tinha sido apagado. E sabe aquelas coisas que você vai para um canto e você termina fazendo uma confusão desnecessária? Então aquilo ficou lá, né? Aquele pontinho ficou lá. E quando foi recentemente, do nada, mas nada do nada, tudo tem um porquê. Saturno está aí dizendo que tem um porquê. Me veio isso, né? E eu digo, gente, eu deixei essa manchinha lá atrás, né? A gente vai perdoar, chegar para a pessoa e pedir perdão, não dá mais, já foi, né? Mas aquela pontinha, ela também não pode ficar lá. Aquela pontinha, ela tem que ser dissolvida, destrói e descria. Aí entra o Axis, destruir e descriar. Destrói e descria já. Porque dissolve aquilo, vamos dissolver aquilo, porque aquilo é um talhozinho, uma pedrinha que está lá no caminho. Destruir e descriar já, né? Então, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Para tudo vir a mim com facilidade, alegria e glória, como o Access Consciousness fala, eu tenho que dissolver os pontinhos amarrados que ficaram lá atrás. Então, se você está tendo essas percepções de situações que você vivenciou e que está vindo na tua mente, aproveita esse momento para sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Usa o Ho Oponopono. Eu vou falar depois aqui um vídeo só sobre o Ho Oponopono. Você já deve ter visto muito, mas vamos falar também. Porque a gente está falando de campo energético e, gente, eu realmente estou querendo muito falar sobre isso, porque é para todos nós, né? Eu sou você, você sou eu, todo mundo é um só. Então é sobre isso, né? Então, assim, se você tiver esse ano lembranças sobre coisas e ações ou fatos que você fez no passado, que é um nozinho ficou lá amarrado na tua linha de tempo, é hora de usar o Ho Oponopono, procura na internet o que é o Ho Oponopono, mas é essa frase, sinto muito, né, por aquele momento, eu não entendi o que fazia, me perdoe, né? Sinceramente me perdoe, te amo, porque você é um fragmento meu, né? E sou muito grata. Sempre temos que ser gratos por tudo que vivemos, mesmo aquelas coisas que não foram legais, que achamos que foi, né? Tensionadas, não vejam como tensionadas. Tenha gratidão, porque é experienciar, a gente está no simulador. Esse simulador nos faz experienciar o tempo inteiro. E as experiências, elas são manejadas por as vibrações onde a gente se conecta, tá? E pelo fato de ou a gente vai estar sempre ouvindo o que o outro fala e não ter as nossos próprios pensamentos para poder fazer as análises, ou a gente vai fazer as nossas próprias análises, vai ter sabedoria, prudência, né? Está lá o Provérbios, para a gente poder decidir de fato. Isso é bom, isso é leve ou é pesado? Axis mais uma vez, isso é leve ou é pesado? Né? Pode POC no que não é leve, pode POC no pesado. Então é isso, sabe? Eu acho que o leve e o pesado, eu já falei aqui de 3 ferramentas do Axis, né? Destrói, descria, leve e pesado, o Access Consciousness, consciência, palavra é consciência. A palavra é estar desperto, o despertar não é só acordar, não é ficar, não. O despertar é ter consciência para você fazer a sua própria análise, né? Essa semana, mais uma coisa que eu estava analisando é sobre essas ferramentas, eu trabalho com ferramentas vibracionais. E existe uma polaridade, né? Milhões de pessoas ensinando, milhões de pessoas falando sobre coisas referentes à vibração, e aí cabe a você ter consciência de isso é leve ou pesado. Isso é leve ou pesado, quando você estiver assistindo ou pensando sobre aquilo. Por exemplo, eu estava vendo a questão que hoje tudo é
magnetismo. A palavra-chave, magnetismo, eletromagnético. Somos seres eletromagnéticos, magnetismo é o foco. Já não estão usando o nome vibração, estão usando magnetismo. E aí, se eu ver uma pessoa falando, eu disse, legal isso. Depois eu vou para outro campo e uma outra pessoa está falando. Cuidado com as pessoas que falam sobre magnetismo. Então, uau, como pode melhorar? O que mais é possível? Qual é o ponto de entre um e outro? Qual o ponto que eu tenho que estar? Onde é leve? Aí você vai, isso aqui é leve? Aqui é leve. Isso aqui é pesado? Tem um pontinho de peso. Não muito, mas tem. Vai para o leve. Ok, então, peço a vocês que comecem a analisar sobre. Você errou como eu errei, como muita gente erra. E vamos dissolver, destrói, descria. Destrói, descria, destrói, descria, destrói, descria. Pensamentos, sentimentos, né? Coisas que você achou que era certo e criou polaridade num campo, no teu campo energético. Destrói, descria nesse momento. Destrói, descria. E que venham coisas novas para todos nós, para mim, para você, para que a gente possa vivenciar mais tempo nesse grande, a gente fala de portal, mas estamos num grande portal, com oportunidades de fazer nossa história. Dentro do campo energético e dentro da questão dos planetas, nós estamos no momento de materialização. Materializar. Uau, como pode melhorar? Cuidado com o que você materializa. É isso. Gratidão. Até o próximo encontro.